preciso ler a Bíblia todos os dias? A Bíblia é a própria palavra de Deus, mas isso não quer dizer que eu preciso ter um espírito religioso dentro de mim com relação a isso. E o que isso quer dizer? Ter um espírito religioso é aquele pensamento de que se eu ler muito, eu vou agradar a Deus com isso, vou estar cumprindo a minha obrigação de ler a Bíblia todos os dias. Ter um vasto conhecimento da palavra, decorar versículos e tudo mais, e achar que isso vai fazer a sua vida andar para frente. O espírito religioso não é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Como foi falado no vídeo anterior, pegar o espírito daquela palavra é bem mais importante e essencial do que se ler demais a palavra de Deus. Porque quando a pessoa ela começa a decorar a Bíblia, versículos, sabe até o númerozinho lá do livro, do capítulo, o versículo e tal, aquilo pode não ajudar ela nos momentos de dificuldade. Quando vem as situações difíceis, acaba que ela esquece do que ela leu, porque ela apenas leu. Essa é a diferença entre meditar e decorar. E Deus não quer que a gente decore. Deus, ele quer que a gente medite. Por quê? Porque decorar é fazer com que aquela palavra vá direto para o coração. E o coração é enganoso. Mas quando a gente medita, primeiro tem que se passar por aqui. A própria meditação é a gente pensar, raciocinar, refletir sobre aquilo que a gente está lendo. E é através disso daí que a palavra de Deus vai me trazer vida. E por que ela me traz a vida? Porque ela é o próprio Jesus. Lá em João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, vírgula. Toda vez que tiver uma vírgula, a gente para. Toda vez que tiver um ponto, a gente para. Aqui diz: no princípio era o verbo. João está falando de alguém nesse momento. Então, entende-se de que alguém no princípio era o verbo. Outro detalhe, o verbo, a palavra verbo, está com a letra maiúscula. Logo, a gente entende que é um nome, está falando de alguém. O verbo, o que quer dizer o verbo? A gente logo pensa em quê? Palavra. Então, no princípio de tudo, lá atrás, no comecinho, era o verbo. Continuando, ele diz: e o verbo, esse mesmo verbo, estava com Deus, lá no princípio. E o verbo era Deus. Ou seja, essa palavra, esse verbo, que no caso aqui é uma pessoa, é alguém por causa da letra maiúscula, era Deus, estava com Deus. No versículo 2 ele diz: ele estava no princípio com Deus. Ele. Quem é ele? O Espírito Santo já traz o entendimento de que ele é o Senhor Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, no princípio, houve o quê? A criação de todas as coisas. E ele, aqui, João não fala que é o Senhor Jesus especificamente, mas o Espírito Santo ele nos traz esse entendimento de que João fala do Senhor Jesus, porque faz parte de um dos evangelhos. É o último evangelho e todos os evangelhos falam do Senhor Jesus. Aliás, toda a Bíblia fala do Senhor Jesus, tanto de que ele iria vir, tanto de que ele irá voltar. Então, qual é o espírito que essa palavra traz? Se Jesus, ele estava desde o princípio com Deus, ele era Deus, fez todas as coisas, por quê? Porque ele é a palavra. Ele é a palavra de Deus, proferida pela boca de Deus. E a gente sabe que foi a palavra que deu início a tudo, que deu início à vida. Por isso que Jesus é a vida.
Sem que Deus pudesse falar, nada do que foi feito teria sido feito. Você e eu não estaríamos aqui se Deus ele não tivesse falado. É tanto que ele diz no versículo 4, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Lembrando que quando Deus ele falou, a primeira coisa que ele falou foi o quê? E haja luz, e a luz se fez. Ou seja, era tudo trevas, não existia nada, não existia ninguém. Só existia o Todo-Poderoso. A glória eterna era dele, continua sendo dele e vai continuar a ser pela eternidade. Você pode pegar o espírito dessa palavra compreendendo que quando você e eu meditamos na palavra de Deus todos os dias, essa mesma vida que é o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, vem para dentro de nós. Como eu falei no início, a decoreba, ela não adianta, porque nos momentos de dificuldade, ela não vai te ajudar. Porque essa decoreba não passou por aqui. Mas quando a gente medita na palavra, a palavra que é Jesus, olha só, que coisa poderosa. Imagine você meditar todos os dias na palavra de Deus, meditar, e todos os dias o Senhor Jesus entrar dentro de você por aqui. Você pensando, raciocinando, meditando naquilo que está lendo. Imagine o próprio Senhor Jesus que criou os céus, a terra e tudo que neles há dentro de você. Você entende porque é tão importante meditar todos os dias na palavra de Deus? Então a gente continua no próximo vídeo sobre o terceiro ponto que eu tenho anotado aqui, que o Espírito Santo tem me dado. Quero poder passar para você, para que a sua vida mude, para que a sua vida com Deus se inicie de verdade. Se gostou desse vídeo, clica nesse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se, ativa o sininho das notificações e passe adiante esse vídeo para aqueles que ainda não têm uma vida com Deus ou querem iniciar essa vida com Deus. E eu creio que Deus vai abençoar a sua vida por conta dessa atitude. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.